pessoal, bom dia. Bem-vindos. Somos pouquinhos ainda, tem muita gente, tem bastante gente. E aí, agora, estamos nessa parte da abertura. A gente tem o prazer então, de recebê-los. O nosso seminário ocorre todo ano, tem ocorrido, está indo sendo super muita atividade. Esse ano a gente está com foco bem específico de projetos, desenvolvimento de projetos, tanto para quem está entrando, quanto para os alunos que estão no curso também que querem aprimorar esse projeto. Então, essa é uma fase. O nosso evento está aqui organizado, essa nossa abertura. O pró-reitor não conseguiu vir, teve um outro compromisso. Depois eu vou falar para vocês aqui na sequência algumas coisas sobre a casa. E depois vocês vão ter o bate-papo com o Trivinho sobre a internacionalização. Agora, aqui na parte da tarde, que está uma diferença em relação aos outros eventos que a gente fez, que são as oficinas de projetos para cada linha de pesquisa. Elas reproduzem, de alguma maneira, a nossa disciplina seminário de pesquisa. Tem um seminário de pesquisa para cada linha de pesquisa. Mas aqui a gente vai ter uma conversa bem condensada, e focando bastante na realização, na execução de projetos. E amanhã, se a Valdenice quiser falar alguma coisa de amanhã. Fala aí, Val. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Então, a ideia desse colóquio esse ano foi tanto atender aqueles candidatos que queiram entrar no programa, quanto os atuais estudantes que já estão ou num grau um pouco mais avançado, lutando pelas suas produções, ou na fase inicial, e tem muita gente aperfeiçoando seus projetos, fazendo seminários de pesquisa, e muitos também que querem aperfeiçoar seus projetos para concorrer às bolsas. A gente vai falar bastante durante a programação a respeito dessa questão também. Então, atende a diversos públicos, no sentido de que nós temos ocasiões para falar sobre as organizações das publicações. Por exemplo, amanhã à tarde, com a idade, vai falar a respeito das revistas, vai falar da pontuação, até a reavaliação das revistas que está sendo feita, qual é o compromisso que nós temos em termos de publicação, tanto estudantes de mestrado e doutorado, quanto os próprios profissionais da área acadêmica. Nós teremos, então, hoje à tarde, as oficinas de projeto para atender a essas demandas, para quem pretende ingressar, para quem ingressou e está aperfeiçoando projetos, principalmente, acho que são os mais interessados. Aqueles que já estão mais avançados vão se interessar mais pela parte de produção. Então, a ideia é debater tudo isso, e também demos voz a diversos alunos que estão em programas de bolsas no exterior e que passaram também por programas aqui, estão passando, para mostrar como é que é o papel do estudante. Quais são os compromissos, quais são as dificuldades, quais são as vantagens, as oportunidades que ocorrem estando numa outra universidade, nessas possibilidades que o programa, enfim, a instituição oferece em parceria com várias outras universidades. Então, a gente tem isso tudo permeando programação entre hoje e amanhã. Hoje o Trivin fala sobre isso, temos alguns vídeos de alunos que estão na Índia, em Nova York. O Mark aqui é um dos nossos palestrantes. Amanhã ele também fez um programa, parece que você ficou em Bolonha? Não. Limoges. E então nós temos aí vários testemunhos que também proporcionam esse diálogo. Então quero convidar vocês a conversarem. É um colóquio, então está todo mundo falando, só quem está aqui na frente, mas também tirar dúvidas, perguntar e aproveitar esse momento para que a gente possa sair daqui com batalhas e oportunidades novas, Tá bom? É isso. Obrigada. Então, vocês vejam que a gente tem que agradecer a Valdenice e a equipe que ela montou, por conta de ter organizado esse evento. Tranquilo.
A gente é todo ano a batalha, enfim, é um colóquio iniciativa do programa, enfim, com todas as intempéries aí à nossa volta. Então a gente agradece a Valdenise por ter tocado o projeto esse ano. Bom, então assim, do ponto de vista da nossa conversa de hoje, que estaria marcado aqui para um pouquinho mais tarde, né? Está marcado assim, novidades da CAPES. A gente nunca sabe se fala em novidades, né, em relação ao que se refere, no que se refere ao que vem de Brasília. Mas, enfim, o nome que a gente costuma usar é esse. Bom, novidades. Depois a Carla vai poder falar um pouquinho, se quiser, porque ela também tem novidades a respeito do Qualis, né? Enfim, um dos aspectos que nos toca, tem vários aspectos, né? Mas um principal, vocês já devem ter tido contato com a nota da reitoria a respeito das bolsas, não é isso? Acho que todo mundo teve contato com essa nota. E ela foi bem clara, não é? Foi uma nota muito consistente. Tudo aquilo que está ali naquela nota, nós já vínhamos discutindo há meses, elaborando aquelas ações, né? E aí, finalmente, o que faltava era o arranjo geral com a fundação, enfim, para que isso se consolidasse e a gente pudesse, de fato, anunciar. Sempre há digamos assim, uma dúvida, eu não diria uma dúvida, mas uma precaução, eu diria, em relação a esse tipo de procedimento que a fundação e a reitoria estão assumindo, porque isso também pode se tornar, quer dizer, a gente não deseja que socorra, mas isso acaba, ao final das contas, em termos de território nacional, se torna uma fragilidade em relação à própria política que está se implantando, no sentido de que você acaba resolvendo parcialmente a dificuldade, e isso pode se tornar, para quem está implantando a nova política, a justificativa de que essa política, inclusive, se aprofunde. Não sei se vocês estão entendendo. Eu tive contato com colegas, por exemplo, da UFRJ, da Unicamp, enfim, de outras universidades pelo país afora, na reunião da CAPES agora em Brasília recente, e eles disseram, não, olha, já está tendo que cortar isso, cortar aquilo, economiza daqui, economiza de lá, enfim. E são ações emergenciais que as pessoas vão tomando por conta das restrições que estão se apresentando. E o clima geral era um pouco nesse sentido da fragilidade, onde você sempre pode dizer assim, então tá bom, então vocês estão se virando, ótimo, agora a gente vai apertar mais ainda, porque vocês conseguem se virar, que bom, tá vendo? Não precisava mesmo. Vocês entendem a maldade? É uma situação muito complicada, não é? Então, assim, nesse momento, a gente toma essa ação aqui, né? A Fundação e a Reitoria. Tá, a gente vai encampar, assim, vamos tentar assumir, para não prejudicar os alunos de alguma, né? Prejudicar o mínimo possível, mas há esse risco aí no horizonte, né? A gente espera que essa fase passe. Mas, de qualquer forma, me pareceu que a solução que a Fundação e a Reitoria chegaram foi uma solução muito satisfatória, inclusive com uma novidade que a gente não esperava, que é o fato do estágio do aluno na própria PUC, estágio remunerado. E isso, como professor, né? Me parece que para doutorando, se eu não me engano. E isso foi uma novidade, porque a gente achou, pô, que bacana, quer dizer, inclusive essa ideia a mais foi colocada na mesa, e para aqueles alunos, portanto, que teriam a bolsa remunerada, né, eles então passam a poder, de alguma forma, se houver vaga, enfim, a pleitear
um estágio como supervisor aqui de curso na graduação, remunerado. Não sei ainda como é que vai ser esse procedimento, mas, de qualquer forma, para o nosso programa, a ideia é, a gente vai continuar fazendo o processo de seleção normalmente, a cada período. Esse processo de seleção, ele sempre foi muito incompreendido, às vezes, né? Porque a gente tem a variedade de bolsas, né? As bolsas são diferentes e os critérios, então, de atribuição são distintos, dado que há pessoas que trabalham, há pessoas que não trabalham, há pessoas que pleiteiam. É curioso, há pessoas que, mesmo trabalhando, pleiteiam uma bolsa para quem não trabalha, dizendo que, se eu ganhar essa bolsa, eu paro de trabalhar. Então, aí você fala, bom, eu preciso de um horizonte mínimo para entender o que está acontecendo. Então, a gente tem uma seleção que classifica por mérito do projeto, né? No paralelo, agora nós já temos, faz acho que 2 anos já, nós já temos as cotas, que significam 30% das bolsas, que são atribuídas por cota. E tem essa distinção, né, entre quem escolhe uma bolsa que é só taxa, que só vai pagar PUC, e quem escolhe a bolsa que vai remunerar. E tem gente que marca todas as opções, assim, está valendo qualquer coisa para mim. E aí ela tem que dizer, olha, não vou trabalhar, ou se você já trabalha, então você não vai poder trabalhar. Hoje em dia, sobretudo com essa coisa de CPF, as bases de dados e tal, eles têm acesso direto a tudo que está acontecendo, né? Pra vocês terem uma ideia, na reunião agora que eu tive em setembro, para a avaliação do programa, vai contar uma análise do que os nossos egressos estão fazendo profissionalmente. E aí a gente falou, pô, mas como é que a gente vai descobrir isso, mano? Tem que ligar para todo mundo e tal. Não, fiquem tranquilos. A CAPES tem acesso à base dos CPFs registrados em carteira de trabalho do Ministério do Trabalho, e eles fornecem para a gente todos os dados. A gente vai enviar para vocês os dados de todos os seus egressos, o que eles estão fazendo na vida atualmente. Aí, assim, claro, aí a gente brincou, né? Falou, mas isso você supondo que as pessoas têm carteira assinada, né? Porque vocês não esqueçam que no Brasil não é bem assim, né? Enfim, não, mas pelo menos quem tem carteira assinada a gente vai mandar a informação. Tá bom. Então, do ponto de vista da Bolsa, tem esse detalhe de que a pessoa não poderia estar trabalhando. Mas agora mudou, quer dizer, mudou. Enquanto houver Bolsa, CAPES, CNPq, essa regra continua. Mas desde que não haja essa Bolsa, que a Bolsa seja oferecida pela instituição, ou qualquer tipo de ajuda seja oferecida pela instituição, a correlação com o trabalho, do meu ponto de vista, deve cair. Deve girar em torno de alguma outra situação. Eu cheguei a explicar para alguns alunos como que seria exatamente, né, o caso a caso. Vocês sabem que CNPq é um caso, CAPES é outro caso. CNPq, ele paga para a PUC, para cada bolsa de mestrado e doutorado. Para doutorado, o CNPq paga para o aluno e paga para a PUC. E ele paga para a PUC R$ 400 para doutorado, e para mestrado ele paga R$ 200. Entenderam? A instituição recebe de cada bolsista R$ 400, R$ 200, enquanto que o bolsista recebe a bolsa dele, que é 2.200 e 1.500, né? Doutorado e mestrado. A Bolsa CAPES, ela foi ajustada recentemente e passou a pagar para a PUC, para doutorado, 1.400 e para mestrado 1.100. Entenderam? E aí o aluno fica lá com seus 2.200 ou 1.500. Tá? E quando não tem a remuneração do aluno, continua valendo o mesmo valor para a PUC. O CNPq sempre tem bolsa integral, só tem bolsa integral, e a CAPES é que tem a tal da bolsa taxa para quem trabalha, né?
E mesmo sendo a bolsa taxa, a pessoa não recebe nada, mas a PUC recebe a mesma coisa, os 1.400 e os 1.100. São em torno de 400 bolsas do CNPq e 1.000 e tanto, 1.300, eu acho, da CAPES. Então, o número de bolsas CNPq é menor, e o da CAPES é bem maior, 3 vezes mais. E o que acontece? O nosso programa de comunicação semiótica, ele tem quase que proporcionalmente esse número CNPq-CAPES, ou seja, a gente tem muito mais bolsas da CAPES e pouquinhas bolsas do CNPq. Tá? Então, os alunos de CNPq que seriam afetados no nosso programa, se eu não me engano, está em torno de 30 e poucas bolsas, algo assim. Então, o que acontece? A proposta da fundação, que não sei ainda exatamente como ela passou do ponto de vista do CNPq, havia uma conversa de que, se você tem a bolsa e você não tem mais a bolsa, se você perdeu a bolsa CNPq, que me remunere em R$ 400 ou em R$ 200, bastaria você me remunerar com esse valor. Vocês entenderam o que a PUC está fazendo? Né? Basta que você me remunere com esse valor, porque, para mim, o meu balanço do caixa aqui está tudo ok. Só que havia uma hipótese de não precisar nem pagar nada, do ponto de vista do CNPq, de ser concedida a bolsa integral mesmo. Né? Então, o que aconteceria? Os alunos vão defendendo, e aí, agora no final do ano, por exemplo, digamos, não é, que o CNPq acabe, e os alunos entregam as suas teses e dissertações, e encerra a bolsa, e que ele fosse um bolsista CNPq. Aí ele encerra. Ok. Aí entra uma cota nossa CNPq PUC equivalente para eu oferecer no meu processo de seleção. Entenderam? É basicamente isso. Okay? E CAPES igualzinho. Seria a mesma coisa. A pessoa defendeu, se por acaso for retirada a bolsa, ela entra valendo como uma bolsa PUC. E entra no processo de seleção. Oi? Sim, Paulo. Você teve sorte. Porque você entrou com bolsa. Isso. Imagina. Uhum. Mas nesse instante que a gente está vivendo, você imagina que é uma situação hipercomplexa, né? A CAPES está retirando as nossas bolsas, quer dizer, a gente está tendo que ceder bolsas, tendo bolsas bloqueadas, enfim. Então, no CNPq não sabemos o que vai acontecer. O melhor nesse instante é aguardar a virada do ano, porque a virada do ano ela vai indicar para a gente o que vai se passar do ponto de vista tanto do CNPq quanto da CAPES. Quer dizer, o CNPq vai continuar ou não? Não sabemos. Se o governo resolver colocar o CNPq dentro do Ministério da Educação, a gente mal sabe o que vai ocorrer com uma série de financiamentos que o CNPq, porque bolsa individual para aluno é uma coisa, agora as N outras situações de financiamento que essas agências cobrem é absurdamente grande para o país. E importantes, não é? Todo tipo de evento, todo tipo de atividades internacionais, todo tipo de gente que vem de fora falar, todo tipo de bolsas, as mais variadas bolsas que existem, não só para pós-graduação. Então, são agências que estão presentes na vida da pesquisa de uma forma muito forte. Então, não seremos apenas nós impactados, o Brasil inteiro está sendo impactado. Então, assim, na virada do ano, se disser, não, continua o CNPq e está aqui a verba do CNPq, aí as bolsas continuam do CNPq, sim. Aí a bolsa do CNPq é uma bolsa integral. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que abdicar da sua bolsa e fazer um novo concurso interno para tentar ganhar a bolsa do CNPq. Entendeu? Por exemplo, caso essa bolsa continue. CAPES, mesma coisa. Se continuarem as bolsas da CAPES, pelo menos metade delas, porque o orçamento da CAPES
foi cortado em 50% por antecipação, não é? Para o ano que vem. Então, 50% desse orçamento, a gente não sabe o que isso vai impactar exatamente, como eles vão fazer para cortar 50% de 4 bilhões e pouco, vai virar 2 bilhões. Então, assim, o que eles vão fazer? Eles vão resolver manter as bolsas e tirar outras coisas? Eles vão tirar metade das bolsas? Eles vão... menor ideia do que esse governo vai fazer. Então, mas se permanecermos com bolsas CAPES integral, que acho que sim, que permaneceremos com um certo número, mesmo que corte pela metade, vai ter ainda, aí, de novo, vai ter que prestar o concurso para tentar uma bolsa como essa. Porque, enquanto você está com bolsa, tem os alunos que estão pagando. E esses alunos vão entrar no concurso, nesse processo de seleção, para as bolsas que estiverem disponíveis, não é? E, então, do ponto de vista lógico, assim, esses alunos têm a preferência de tentar a bolsa, porque eles vão tentar uma bolsa nova para o aluno que está entregando. Nesse caso, quando você entregar a sua bolsa-taxa, algum aluno novo que esteja interessado na bolsa-taxa recebe. E você estaria concorrendo a alguém que tem bolsa integral. É isso. Que vai entregar, né? Enfim. Mas, enfim, gente, então, assim, a nota da reitoria foi clara, está tudo bem, assim, acho que é uma aposta muito grande na pós-graduação da PUC, porque a gente não correu muito risco, de fato, em alguns momentos, dizer assim, poxa, o que vai acontecer com a nossa pós-graduação, como do país inteiro, não é? Sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de recurso. Isso não existe em canto algum do planeta. E uma pós-graduação não é um lugar que dê lucro, que aporte lucro para a instituição. A pós-graduação é investimento de pesquisa, e o nome está dado. A pesquisa é isso, né? A pesquisa é investimento para você ganhar em outras dimensões, e não exatamente ali. Bom, então, dito isso, que a gente vai continuar conversando sobre isso, como sempre, né? Vai esclarecendo dúvidas e tal, não tem problema algum, a gente está sempre aberto, vamos continuar conversando. Do ponto de vista do que é o outro lugar de complicação, é o lugar da avaliação do programa. Então, a avaliação dos programas de pós-graduação do país. Ok? Que isso está ocorrendo já neste quadriênio. Então, 17, 18, 19 e 20 são os quadriênios que estarão sendo analisados, avaliados em 2021. Tá? Portanto, daqui a 2 anos. Então, o que se passa? Do ponto de vista da avaliação, até o momento, está valendo uma certa lógica de avaliação, que herdamos do outro quadriênio. E essa lógica de avaliação, ela é predominantemente quantitativa, ok? Uma lógica quantitativa. Houve muita briga e muita discussão de todas as áreas, demandando que a análise, que a avaliação dos programas de pós-graduação pudesse passar a ser mais qualitativa. Só que, nesse momento que você tem que ser mais qualitativo, sim, mas de que jeito isso pode acontecer? Como é que você faz uma análise de 7.000 programas, que é o número de programas atual de pós-graduação do país, que é uma coisa enorme, e que, se é esse número, é porque a CAPES foi aceitando, porque ela foi regulamentando os cursos. Basicamente é isso, não é culpa dos programas, é culpa, se tem alguma responsabilidade aqui, é a própria agência que foi autorizando o funcionamento de novos cursos até chegar em 7.000. E a agência própria diz, o número está muito grande, não estamos aguentando. Tá. Bom, mas como é que eu avalio qualitativamente esses programas, né? Vocês sabem, são 3 grandes áreas que a CAPES tem. A humanidades, da vida e exatas, tecnológicas exatas. Tá? São 3 grandes grupos. E aqui, dentro de cada grupo, são várias áreas. A nossa de humanas é um monte de cursos, enfim.
Então, cada área tem um pouco o seu viés, assim, um pouco o seu jeito de ver as coisas. Claro que a área de exatas tecnológica é uma área que tende a não se incomodar tanto com a questão quantitativa, porque eles têm um tipo de produção, não é, que casa bem com as análises que já estão, com a forma de avaliação que já está por aí. Mas, mesmo assim, eles também vão sofrer essas mudanças. Bom, do nosso ponto de vista, a nossa área tem complexidades porque tem atividades diferentes, porque tem maneiras de produzir que são diferentes. Não é, dificilmente você vai encontrar na nossa área produção de software. Sim, porque a produção de software está em outro lugar. Patente, né? Como é que vai falar de patente na nossa área? Vai entender o que seria patente na nossa área. É muito complexo, é desafiador, mas é ponto para áreas que produzem patentes. Bom, então, o processo de avaliação ele vai mudar para uma dimensão qualitativa e isso vai vigorar para os 4 anos. Quer dizer, o processo começa a mudar agora, a discussão está em curso, e quando chegar em 2021, esse guarda-chuva vai se dobrar sobre todos esses 4 anos e vai incluir esses 4 anos. Basicamente, o que era até então? Até então era, os programas têm que publicar, porque a publicação no periódico é aquilo mais seguro que a gente tem para comprovar a produtividade de um programa e a sua competência. Então, era cobrado dos docentes e dos discentes a publicação. E isso como uma forma, isso dentro de uma planilha, de uma métrica, Qualis. O que é o Qualis? Pois até depois, vou pedir para você falar depois. O que é o Qualis? Qualis foi uma invenção da CAPES para avaliar os programas. Então, vocês imaginem, está lá uma agência que financia a pós-graduação e essa agência diz assim, como é que eu faço para avaliar esses programas? Vamos inventar uma espécie de classificação das revistas para poder produzir diferença. Porque se eu não tiver diferença, eu não consigo avaliar quem é um, quem é outro. Então, assim, diferença significa um programa produz menos, outro produz mais. Menos ou mais. Não, um programa produz melhor, o outro não produz tão bem. Então, vocês sabem que são 3 notas que existem na CAPES para programa. Só existem 3 notas. As notas 3, 4 e 5. O programa pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. O programa entrante no sistema é 3. E ele tem a tolerância de ficar 3 por um certo tempo até conseguir chegar a 4. De 4, ele vai para 5. Ok? E de 5, que é um patamar que se atinge a partir das publicações, de todo um outro arsenal de detalhes que são avaliados, o programa pode ser considerado 6 ou 7 conforme graus de internacionalização. Então, assim, o 6 e o 7 é apenas um detalhe que o programa 5 recebe para dizer você é internacional, você é mais internacional ainda. Então, você tem muito bom em todos os quesitos e, além disso, você tem um grau de internacionalização XYZ, que era um dos objetivos da CAPES até então. Bom, o nosso programa é 4, já foi 5. Voltou para 4. Ficou 4. Apesar da nossa produção ser avassaladora, porque no último quadriênio, nós fomos o programa que mais publicou, para vocês terem uma ideia. Incrível. Mas, por outros aspectos, acabaram nos punindo, e também, mantendo, né, a nossa nota, e por aspectos estruturais também, porque nós não somos uma instituição federal que pode
portanto, responder às exigências da agência de forma plena. Nós somos uma instituição que estruturalmente está vinculada a demandas também de uma fundação. Então, esta fundação tem demandas em relação à pós-graduação que, às vezes, entram em contradição com as demandas da agência. Então, a agência cobra da pós-graduação uma certa estrutura, enquanto que a mantenedora cobra outra estrutura. Vocês entendem? E isso entra em conflito. E nesse ponto do conflito, a gente não consegue resolver. Então, a gente tem que atender a quem? A mantenedora, porque a gente não é bobo. Então, a gente atende a mantenedora. Claro, normal, né? E a gente, como é que se diz? Tenta explicar isso para a CAPES. É o que a gente sempre tem feito. Tenta explicar para a CAPES que, na verdade, aquilo que temos que responder à mantenedora não influencia na qualidade do que a gente está produzindo. É basicamente isso. Não é? E, de fato, não influencia. Mas, dada essa situação, o fato da gente não ter sido avaliado para 5 dessa última vez teve, sim, a ver com esses problemas estruturais e teve a ver com métodos de avaliação de publicação que aí sim tem a ver com a cultura do nosso programa e com a cultura da área. Porque, vejam, a cultura da nossa área é uma cultura de publicação de livros e não de artigos em periódicos. Uma cultura que já vem de muito tempo, não é? Então, assim, a gente produz muito coletânea de pesquisa, como fruto de pesquisa, não é? São muitos livros autorais. Então, se vocês imaginarem, por exemplo, se for feita uma análise, a próxima, então, que eu vou falar, na sequência eu vou falar disso, mas se fosse feita uma análise do impacto dos livros produzidos pelo nosso programa, e isso significaria um impacto enorme na área no Brasil inteiro, porque o Brasil inteiro lê os livros que o programa produz. Então, isso é o quê? Isso é impacto, não é? E esses livros são citados. Agora, de que jeito alguém vai sair medindo isso? Entendem? Como é que vai fazer? Você vai pegar todas as teses desse país e começar a ver lá na bibliografia se o autor foi citado, entende? Então, é um desafio que vai ser colocado aí. Mas, de qualquer forma, como o nosso viés era muito mais publicação de livros do que publicação em periódico, e a área estava, a CAPES, né, no sistema de avaliação quantitativo, estava forçando muito na questão dos periódicos, a gente acabou perdendo nesse aspecto, apesar de ter sido o programa que mais publicou. Nós publicamos mais de 100 livros no quadriênio passado. Sabe o que é isso? Mais de 100 livros. E periódicos bastante, mas não chega nem aos pés dos outros cursos, dos outros programas, que focaram especificamente nisso, falando, vamos só publicar em periódico, porque é isso que vai contar mais, porque é isso que não pode ser contestado. Bom, dado esse imbróglio aqui, o que acontece? Essa decisão de mudar o sistema de avaliação para um sistema qualitativo. E isso vai significar o que exatamente? Em primeiro lugar, vai significar que a produção bibliográfica ela vai perder peso na avaliação. Por conta de todas as planilhas, de percentuais e tal, etc., ela vai ter o seu peso reduzido. Vai contar, mas vai ter seu peso reduzido. E o que vai se ampliar como novidade? O que vai se ampliar são duas coisas: inserção social e impacto. Então, pela primeira vez, vai se começar a pensar o que é o impacto do programa na sociedade. E é aí que eles nos passaram essa informação de que a CAPES pode nos oferecer a lista, né, com todo mundo que trabalha. Sendo que nós vamos ter que, evidentemente, a partir dessa informação, entender o que faz exatamente essa pessoa que trabalha, ok? Porque a gente vai ter que explicar isso. O meu egresso, o que se formou comigo, está trabalhando na aviação, na empresa, uma empresa aérea. Mas o que ele faz exatamente? Não, ele está dirigindo a área de marketing da empresa.
E por isso ele fez pós-graduação em comunicação e semiótica, entendi. Então você teve um impacto preciso aqui no mercado, porque você qualificou um profissional de ponta no mercado. Ah, então conta. Porque isso não vai estar marcado lá, entende? Nessa base de dados qualquer, isso não vai estar marcado. Por outro lado, a gente também vai ter que se virar do ponto de vista dos profissionais freelance, né? O pessoal que trabalha informal, quem tem PJ, etc. Como é que fica isso? Como é que você dá conta disso? Então, cada professor vai ter que ligar, conversar, mandar e-mail para o seu ex-aluno, entenderam? Assim, fazer a lista lá, fulano, pelo amor de Deus, me diz o que você está fazendo da sua vida. Aí o aluno vai dizer, não estou fazendo nada, professor, me ajuda. Aí vai falar, então, aí não. Meu Deus do céu, difícil. Enfim, a gente vai tentar ir atrás, né? Amanhã eu vou falar um pouco para vocês do quadro geral Brasil, dos alunos no Brasil, né? Mas então esse levantamento vai ter que ser feito. E isso vai ser, portanto, entendido como qualitativo, como impacto do programa na sociedade. Afinal, a gente está formando profissionais, né, a gente está qualificando professores, capacitando profissionais, etc. Então, isso é algo que a gente sim pode fazer, esse levantamento vai ser feito, e, do meu ponto de vista, o programa é muito bom nisso. O programa está ótimo, não tem que reclamar nada. A gente tem sempre aqui a presença de profissionais brilhantes, vocês entre eles estão aqui, profissionais capacitados que passam conosco, que se capacitam mais ainda, enfim, se qualificam e levam o nome do programa para o mundo. Eu acho maravilhoso isso. Vocês vão ver os vídeos aqui do pessoal, né, que está fazendo sanduíche lá fora e tal. É um barato, isso é lindo. A gente vê um aluno vai para o Canadá, vai para Bolonha, vai para a Itália, vai para o céu, enfim, volta, se torna um profissional melhor, entende? Porque são experiências importantes. Não exatamente restrito à pesquisa que a pessoa faz. Sim, a pesquisa é um fator, mas o fator humano, de qualificação humana, é evidentemente importantíssimo. Então, a gente tem esse aspecto. E tem um outro aspecto, que é o que a gente chama de inserção social, mas aqui tem a ver com o ponto de vista do programa. Então, assim, o nosso programa são muitos professores que têm ações, que têm projetos vinculados a secretarias estaduais, prefeituras, governo, ministério, entende? Então, assim, são projetos que impactam na sociedade e que produzem inserção social, que operam na inserção social. Nós temos vários projetos, e isso foi super bem avaliado na última avaliação, deu super certo, foi super bem entendido, né? Posso dar um exemplo pessoal, né, para vocês. Eu estou encerrando ainda um projeto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num financiamento do Ministério da Saúde, onde a gente está desenvolvendo uma plataforma que se chama Observatório Mais Médicos. Como o Mais Médicos acabou, que esse projeto começou antes do Mais Médicos acabar, então talvez a plataforma tenha outro nome, Médicos pelo Brasil, enfim. Mas, de qualquer maneira, é uma plataforma para você... É um observatório mesmo dos mais médicos no Brasil inteiro. E é uma rede social, na verdade. E ela tem inspiração na outra rede social que eu já tinha, na qual eu trabalhei também, chamada Rede Humaniza SUS, que hoje tem mais de 30 mil usuários. A maioria deles é trabalhador da saúde pelo Brasil inteiro, trocando experiências na área básica, na atenção básica. E discutindo o problema da humanização na saúde. Então, esse observatório, por exemplo, ele também vai cobrir o território nacional, ele vai ter acesso a todos os trabalhadores da saúde do país, então provavelmente vai haver, inclusive, uma migração de usuários de uma plataforma para outra, da RHS para essa. E isso significa o seguinte, significa o quê? É isso, inserção, não é, das pesquisas, do pensamento, da qualificação do programa, enfim, do raciocínio, dos nossos conceitos, etc., no mundo. Isso significa ação social por aí afora.
como esse, vários professores desempenham projetos. Então, sob esse ponto de vista, vocês talvez tenham a oportunidade de estar junto a professores em grupos de pesquisa em que isso possa vir a ocorrer. Claro que assim, o momento em que a gente está vivendo, esse é um momento que a gente está secando o recurso, né, desse ponto de vista da nossa área. Enfim. A gente tinha muito mais recursos antes para a área de humanas, e as secretarias também, e as prefeituras, portanto, os governos estaduais e federais, enfim. Eu cheguei a fazer projetos com a prefeitura municipal aqui, envolvendo, por exemplo, todos os coordenadores de saúde mental do estado, da cidade de São Paulo, né, quase 200 e tantas pessoas. Projetos fantásticos, 1 ano, 2 anos de projeto, em que você mobiliza e discute tudo que a minha linha de pesquisa discute com essas pessoas, tá, com esses profissionais. Mas recurso público. Se esse recurso público se esgota, então a gente não consegue ter projeto, né? Fica difícil. A gente vai atrás de outros recursos. É um pouco o que está acontecendo agora. Um pouco a gente está começando a olhar de onde pode vir recursos de outro lugar para poder sustentar tudo isso. Então, então, assim, eu quero que vocês só entendam o seguinte, que a maneira como nós seremos avaliados em 2021 não será a mesma como fomos avaliados anteriormente em 2016, 17. Porque esse fator qualitativo vai passar a contar. Há uma discussão, não é, forte na CAPES sobre a questão da internacionalização, porque muita gente está protestando, dizendo que, pô, mas peraí, a pesquisa no Brasil, desenvolvida no Brasil, em princípio, ela tem que beneficiar o Brasil. Então, as pesquisas têm que ser fortemente regionais ou nacionais. Esse incentivo, essa cobrança enorme por ações internacionais, não sabemos se isso é o caminho, se esse é o melhor caminho. Tanto que a coordenadora da área, ela também anunciou que algo vai haver um procedimento nessa nova avaliação que é um pouco o seguinte, ela chama de uma avaliação multidimensional, onde você vai começar a entender que tem programas com vocação internacional e outros programas com vocação regional. E o programa com vocação regional não pode ser punido por não ter contatos internacionais como o outro tem. E, portanto, não pode ser desqualificado. Quer dizer, então você vai ter nota 6 e 7 para quem tem internacionalização forte, mas você não tem nenhum tipo de valorização daquele programa que tem um forte impacto regional? É absurdo isso. É óbvio que um programa, por exemplo, do Norte e do Nordeste, a função principal dele é ter impacto regional. Mas isso é claríssimo. Não é? A função social dele está na população do entorno dele, porque são regiões extremamente carentes. Então, ele tem que formar profissionais ali, e o foco de pesquisa tem que estar ali. Bom, se alguma parceria internacional surge que possa colaborar nisso, ok, mas o viés não pode ser internacionalização. Entendem? Então, nesse aspecto, vai haver, sim, uma espécie de deslocamento no olhar da avaliação. O nosso programa, por estar numa grande metrópole e por ter inserção internacional, quer dizer, por ser internacionalizado já, essa é uma característica do nosso programa há muitos anos, a gente pode ficar entre um e outro, porque assim, a gente não vai encerrar as parcerias internacionais, porque a vocação do programa, o Trivim vai falar aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, sim, impacto regional e nacional. Bom, então, nessa multidimensionalidade, teremos 2 dimensões. É o que vai acontecer. Por isso, eu tenho bastante confiança de que a gente possa performar bem nesse quadriênio para o próximo quadriênio, entenderam? Porque estamos fortes em muitos aspectos e que são agora, sim, valorados, que não eram até então. Tá? Perguntas? A classificação qualitativa dos cursos 3, 4, 5, depois 6 e 7, ela está atrelada à
qualidade percebida dos cursos através das suas publicações, tá certo? Pelo que você está dizendo, não basta publicar livros, é preciso publicar artigos em revistas científicas. Agora, essas revistas também são classificadas numa ordem qualitativa. Pelo que eu tenho ouvido falar, não é possível sempre publicar em revistas na melhor qualificação. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Por exemplo, os doutorandos podem, às vezes em parceria com seus orientadores, publicar em revistas com classificação qualis mais alta. Acho, não sei qual é o critério. O mestrando já não tem esse mesmo acesso. Como é que o mestrando, por exemplo, pode, é o meu caso, como é que o mestrando pode contribuir com isso para melhorar essa qualificação? Então, faltou seguir nessa explicação. Eu dizia que o Qualis é uma atribuição que a CAPES dá às revistas para a função da avaliação dos programas, mas que esta avaliação da CAPES, esse Qualis que a CAPES atribui, ele não seria uma qualificação da revista em si. Ou seja, uma revista é avaliada pela CAPES como sendo A2, A3, A1. Mas essa avaliação A1, teoricamente, a revista deve olhar para essa avaliação e dizer: isso não me interessa. Isso é uma coisa que a CAPES atribuiu a mim momentaneamente para classificar os programas dela, porque a avaliação dos programas é de programa, não é de professor. Então, ela soma todo mundo que publicou em todas as revistas e livros, etc., faz uma somatória disso e faz um cálculo e dá uma nota para o programa, não dá nota para professor. E, então, essa avaliação que ela me deu não me interessa, até porque o mundo olha para mim e não vê essa classificação. Tá? Um chileno vai olhar para a minha revista, ele está pouco interessado que ela é A1, A2, A qualquer coisa, porque isso não faz sentido. Qual é a revista, que área é essa, o que você publica, e é isso que me interessa. Eu quero publicar nessa revista porque ela é da área tal e publica artigos dessa área, e me interessa conversar com essa comunidade. Por isso que eu vou publicar nesta revista, ok? Independentemente de que lá tem uma agência aí do governo que internamente atribui uma certa nota. Mas o que aconteceu? O jogo saiu de controle. E as revistas começaram a colocar: olha, eu sou avaliada A1, A2 pela CAPES, já na sua página lá, como forma de atrair artigos, publicação. E as revistas que foram menos bem avaliadas começaram a sofrer com isso. Porque se você... Oi? Não é qualidade, é quantidade, exatamente, porque a avaliação da CAPES não é a qualidade do artigo, mas é a potência, digamos assim, que uma revista tem de repercutir os seus artigos, de estar em certas bases de dados, que são bases que, em geral, são pagas. Então, assim, quem é que conseguiu se colocar, não é, num certo patamar, e aí, por conta disso, tem mais impacto e, por conta disso, recebe notas melhores. Quando uma revista é avaliada B5, por exemplo, ninguém leu os artigos dessa revista para dizer se artigo é ruim. Não é exatamente isso que está acontecendo. Tá? Se a revista segue, né, os princípios, avaliação por pares, etc. Ok, mas se ela não está numa certa base de dados que impulsiona esses artigos, que faz eles repercutirem e serem, não é, comentados e etc., você pode ter uma avaliação ruim dessa revista, porque ela aparentemente não tem impacto, ela não propaga. E você vai dizer, tá, então ela não tem uma boa avaliação. É claro que são muitos os critérios, não é, para você avaliar uma revista. Mas o que está sendo discutido trata-se de uma avaliação cujo foco principal é a avaliação do programa de pós-graduação. E há em curso agora um debate muito forte dizendo que, não,
a gente tem, inclusive, que acabar com essa qualificação, com esse qualis, porque isso está induzindo os pesquisadores no movimento enlouquecido de buscar qual é a revista A1, A2, porque é ali que eu quero publicar, e quanto tem que pagar? Vou passar 10 anos para conseguir editar, porque todo mundo está buscando essa revista, enfim. Na sua pergunta, sim, o mestrando não dá para ele publicar numa revista dessas classificações aqui sem estar com o orientador dele. Porque o título de doutor do orientador é a porta para ele ser aceito, o mestrando. Para doutorando não. Doutorando, há algumas revistas, a Galáxia, por exemplo, aceita, que aceitam doutorandos. Ok? Mas não deixa de ser ainda uma boa estratégia o doutorando publicar com o seu orientador, igual, porque daí conta para os dois. E você acessa revistas mais supostamente qualificadas, né? Então, assim, esse mundo da publicação é complexo, mas é necessário também para o próprio aluno. Porque se o aluno está fazendo pesquisa, se ele está operando, não é, na sua vida um movimento que é de produção de investigação, não deveria interessar a ninguém menos do que ele próprio poder publicar em algum lugar que tenha repercussão. E aonde ele esteja conversando com a sua comunidade de interesse. Porque eu estou falando cinema, então eu quero publicar numa revista que trabalhe com cinema, porque é ali que eu quero conversar com aquelas pessoas que são os leitores daquela revista por tradição. E quero publicar, e não apenas se manter nesse lugar de... Eu comentei isso na reunião com os bolsistas, né? Um certo lugar de ficção, que é o de que a publicação de um artigo antes de eu defender minha tese tira a originalidade da minha tese. Isso é uma lenda urbana, porque em nenhum lugar existe que o fato de você publicar um artigo sobre a sua tese antes de defender a tese vai macular a originalidade do seu trabalho. Ao contrário, vai referendar o seu trabalho. Porque você, para publicar, precisa ser avaliado por pares, às cegas. E se o seu artigo foi aceito e foi publicado, significa que você foi avaliado naquele artigo, naquela ideia. Você foi aprovado ali. Há programas de doutorado que já estão assumindo uma postura muito radical, que é, olha, uma tese de doutorado para a gente são 3 artigos publicados. Uma introdução e uma conclusão. Se você juntar isso e encadernar, está a tua tese de doutorado pronta. Entendem? Tem programas que estão fazendo assim. Porque eles acham que é mais efetivo o aluno chegar ao final do curso com 3 artigos publicados em revistas interessantes que divulgaram as ideias desse aluno, e talvez em conjunto até com o orientador, enfim, e poder ser avaliado numa banca a partir de um outro lugar. Porque, olha, eu estou apresentando aqui um material que já está publicado, que já está divulgado, que já está debatido, e são as minhas ideias, porque está assinado. São as minhas ideias, não tem perda de originalidade nenhuma. Então, assim, é importante entender que se, por um lado, a publicação dos alunos ajuda o programa nesse sistema aí de avaliação, e que, ao final, lá, ao chegar em 2021, seremos avaliados como um todo, não é? Porque não é o aluno que é avaliado, é a soma de tudo, divide, multiplica, etc. Não significa que, para cada aluno, deveria ser absolutamente interessante buscar uma publicação. E o artigo no periódico é um acesso, que eu diria, mais interessante do que coletânea. Coletânea é bacana, coletânea de pesquisa, resultado de pesquisa é importante, não é? A sorte do nosso programa é que essas coletâneas, elas ganham impulso. Porque, se vocês imaginarem, eu já publiquei capítulos de livro em coletânea em vários lugares. Os livros simplesmente desaparecem, gente. Deixa de existir, entende? Fica lá, publicou na universidade tal, uma coletânea tal, mas que acabou, sumiu. Quem sabe daquilo? Ninguém sabe daquilo. Porque não está digitalizado. Virou um livro, entende? O artigo em periódico está digitalizado, porque ele está em alguma base. Então, ele pode ser acessado pelo Google. Então, de fato, você pode continuar a ser lido anos e anos a fio,
como eu até hoje tenho artigos que são lidos e citados anos e anos e anos e anos depois, ainda está lá recebendo, está sendo citado aqui. Então você fala, nossa, isso é um resultado, ok? É alguma coisa que você... É palpável isso. Agora, há revistas cuja exigência para publicação de artigo, elas... Eu também não sei o que tem no imaginário, né, da gente, assim, porque um artigo de 10 a 12 páginas resolveu o problema. Não tem muita questão. Alguns lugares até 7, 8 páginas. Né? Claro que na área científica, 5 páginas está resolvido porque é resultado de pesquisa de bancada, de química, física, etc. O cara escreve ali 4, 5 páginas, bota uma fórmula matemática que ele descobriu, está resolvido. Na nossa área, um pouco mais complexo, exige um pouco mais de desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, eu sempre fico me perguntando qual é a dificuldade que existe para alguém escrever 10 páginas que seja ao longo de um processo de 4 anos de doutoramento e publicar em algum lugar. E se não forem só 10 páginas, que sejam 44 artigos. Se o trabalho é esse. Né? Então, assim, há que se refletir sobre isso, eu imagino. Os orientadores estão aí para ajudar o aluno nesse sentido. Então, assim, vejo como fortemente importante que a gente incremente a nossa produção. Porque, apesar de que na próxima avaliação isso vai contar menos, mas vai contar. Vai continuar contando. Alguém mais? Amanhã eu vou falar para vocês dessa história aqui, profissional do programa Brasil Exterior. Eu vou mostrar um pouquinho como estão espalhados pelo Brasil os profissionais que a gente forma. Né? E é rápido aqui, é só no começo aqui, é rapidinho. E aí? Dúvidas? Acho que não, né? Acho que está tudo certo, né? Tudo bem, tudo certo. Sim, é só produzir. Esse sistema não vai mudar tão rápido assim. Está aí. Né? É importante buscar. Existem muitas revistas, né? Para você entender. Nossa, tanta revista, tem as tabelas do Qualis, está ali na plataforma da CAPES. Só olhar, ver, entender não precisa publicar em alguma coisa aqui de São Paulo, tem revistas pelo Brasil inteiro, revistas interessantes no Sul, tem revistas poderosas, no Norte, no Nordeste tem revistas A1, sabe? Então, assim, tem lugares em que se pode conversar. A minha ex-aluna de mestrado, por exemplo, a Adriana, né? Ao publicar, você não publicou, nem chegou a publicar a tese, a dissertação de mestrado, né? Ela fez uma dissertação sobre fake news e febre amarela. Já recebeu um monte de pedidos de entrevista por tudo aí afora e tal, para poder falar do tema. Isso só em PDF, que tá, as pessoas já descobriram, não é? E já repercutiu. Então, assim, muito legal. Quando você publica um artigo, isso vai na tua tese, é isso que se pretende, né? Que se pretende que siga impactando, entendeu? Que as ideias possam se propagar. Ok? Bom, então daqui a pouco a gente vai ter a visita do Trivinho aqui para falar para vocês sobre a internacionalização. Né? 10h40 agora. Certo. Fala. Pois é, eu soube disso, eu soube da verba da Lava Jato, né? Se eu não me engano. Foi uma parte lá da Lava Jato que foi direcionada para a educação. Aí o que acontece? É mistério, porque você fala assim, tá, vai chegar esse valor, né, até ser liberado e tal, não sei o quê. Mas como é que esse valor vai ser direcionado? Eu sei que, por exemplo, a verba do CNPq, a cada virada de mês, é sempre uma briga lá que eles estão tendo, no Congresso e tudo ali, batendo na porta e tal.
cadê o dinheiro, tem que liberar o dinheiro, e vai no Ministério da Economia, vai no Gabinete Civil, mas esse dinheiro tinha prometido, mas não foi liberado, por que não foi liberado? Não sei e tal, vamos ver. Então, assim, está uma situação estranha nesse sentido, da circulação mesmo dos valores, né, dos recursos. Então, eu falei, que bom, né? Então vai cobrir uma parte, pelo menos o CNPq não precisava de tanto para até fechar o ano. Mas e o orçamento do ano que vem, como é que vai estar? E para que direção isso vai seguir? Eles podem muito bem definir, olha, bolsa agora é só para programa 5 para cima. E é o que nos interessa. Entende? Então vai ter uma avaliação e a gente vai privilegiar, ou vamos privilegiar as áreas de exatas, as áreas de biológicas, enfim, de saúde e tal. Não nos interessa tanto a área de humanas. Fazer, protestar, ir para a rua e tal, fazer o que a gente já está fazendo, enfim, gritando. Mas aí vem essa questão da verba. Tá, foi liberada, mas, por exemplo, agora a CAPES tinha suspendido as renovações, né, de bolsa. E alguém que defendesse agora em outubro e entregasse a bolsa, essa bolsa paralisava, ela não podia ser passada adiante. Mas já há, então, a notícia de que não, agora os programas 5, 6 e 7 podem reoferecer a bolsa. Os 4 ainda fica parado. Mas o nosso caso específico, a gente não tem defesa nesse momento, a entrega de bolsa para a gente pode prorrogar um pouquinho, inclusive. A gente está vendo se prorroga ali para início de janeiro, até fevereiro, vamos ver o que a gente faz. Mas a gente tem que esperar a virada do ano. Né? Esperar a virada do ano para entender o novo orçamento, entender o novo cenário, porque daí sim vai se consolidar uma realidade. E é com essa realidade que a gente vai ter que trabalhar. Dentro dela que a gente vai ter que trabalhar. Ok? Uhum. Então, a gente tem saído bastante coisa da PUC, no sentido da pró-reitoria, por exemplo, que está com existe uma fundação existe um fórum de pró-reitores, né? E são várias notas que já foram emitidas, protestando, enfim, indicando, obviamente, não é, a importância da pesquisa para o país. Soa muito curioso, né? Porque você lutar e reivindicar pelo óbvio ou por aquilo que você já conquistou deixou de ser... Não, é interessantíssimo isso, né? Quer dizer, aquilo que foi uma luta de 30 anos, sei lá quantos anos que está uma luta pelo reconhecimento da importância da pesquisa e pós-graduação no país, de repente é colocado em questão como se não valesse nada e você tem que projetado no passado e, bom, então vou ter que começar tudo de novo. Aquilo que eu achava que, né, já estava consolidado, não está. É o que se diz do Brasil, um país onde as instituições elas não são muito fortes. Em qualquer outro lugar, assim, um pouco mais consolidado, não se mexe em educação. Por mais doido que seja o governante, a educação é um monumento que não pode ser tocado, porque tem estrutura, não é, social e cultural sólida. Então aquilo ali não é para você, não é brincadeira, não é? E é curioso, no nosso país, um indivíduo, né, querer influenciar num concurso de prova de Enem, quer dizer, como assim? Enfim, da PG. Mas veja que isso tá legal. Uhum. Sim. É isso mesmo. É,
isso é impressionante. É. Não tem. Isso. Uhum. Você sabe que... Legal. Ótimo. É verdade, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Uhum. Você sabe que... Agora, vamos observar, isso que você está colocando é uma pergunta que a gente acaba, no nosso presente aqui, né, dirigindo para as N esferas aonde nós temos tido problema e que a desmobilização aparente da sociedade, você fica assim, o que está acontecendo, né? É um objeto de pesquisa. Porque, por exemplo, quando a Amazônia pegou fogo, foi muito insípida. Né? Seria caso de você dizer, não, vai todo mundo para a rua, porque isso não pode... Essa política em relação ao meio ambiente não pode continuar de jeito nenhum. Mas os protestos vieram muito mais de fora, internacionais, não é? E que aí estimulou alguma coisa interna, mas do que propriamente nosso. E aí eu também avalio que haja uma conexão pontual. Porque, por exemplo, a situação da PUC, ela é uma situação onde eu expliquei para vocês, né? Os programas de pós-graduação, eles têm uma espécie de relação necessária aqui com a nossa instituição, a fundação, mantenedora, etc., não é? que nos cobra uma determinada ação, enfim, modo de ser. E essa outra diagonal que vem do governo. Ok. E a gente vai tentando resolver isso. Eu acho que essa estrutura ela está nos consumindo. Então, assim, já vem há mais de 10 anos que a gente está sofrendo essa pressão dupla. E isso tem consumido profundamente os professores, os profissionais. E os profissionais estão desmobilizados no sentido de que eles estão tendo que sobreviver nesse sentido, né? Estão tendo que... e cada um está tendo que cuidar da sua vida nesse sentido, de que tem que gerir a sua própria vida em N outras dimensões que não se esgotam aqui, porque aqui está esse jogo tenso. Então, há aqui uma certa desmobilização também nesse lugar, não é? Uma certa desilusão aparente, por um lado. Por outro lado, a real força da instituição continua, e o programa é um programa super bacana, porque todo mundo adora o programa. A gente adora o programa que a gente faz. É muito diferente, muito diferente. Você tem que dizer que é muito diferente. Tá, mas você... Tá, quer dizer que você está dizendo que você sabe que essa percepção, não é, de muitos alunos que chegam aqui... na verdade, nós temos alunos de outras instituições que vêm até aqui só para ficar como ouvinte, não é? Para tentar aproveitar um pouco da atmosfera e tal, enfim, exato, é verdade, é verdade. É verdade. Uhum. Não estão mobilizados nesse lugar. Uhum. Mas você sabe que a pressão que a gente está sofrendo agora dessa nova avaliação, ela vai nos levar a esse lugar, porque finalmente a gente está entendendo, tá, então isso vai valer agora, isso é uma coisa que vai ser divulgada, que vai ser posta na mesa em relação a todos os outros programas. Então a gente vai mostrar o que é a força do nosso programa nesse sentido. E isso está mobilizando os professores nesse lugar. Assim, legal, vamos então mostrar o que a gente está fazendo, quais são as consequências do que a gente está produzindo. Muito o quê?
multidisciplinar, transdisciplinar, né? Isso. Uhum. O que vocês acham, pessoal? Vamos nos mobilizar aqui. É verdade, você tem razão. Não vai para lugar nenhum, já era. Uhum. É. Agora, veja que coisa curiosa, mas essa pergunta, por exemplo, eu fiz essa pergunta para os meus colegas de federais. E é curioso porque, mesmo eles tendo um emprego público garantido, assegurado, aonde você não precisa ter número mínimo de orientandos, porque aqui no nosso programa vocês sabem, quando perde um orientando, você perde salário. E quanto mais orientandos você perder, mais salário você vai perder até ficar com 0. Entendeu? Assim, vai ficar com nada, né? Se perde aula, perde salário. Na pública isso não existe. Você está lá. E o discurso é, não, a gente está aí tentando sobreviver. Mas não seriam eles também que teriam que estar na rua, em massa, todas as federais desse país unidas para poder protestar, já que eles estão assegurados, do ponto de vista da Constituição, nos seus empregos? Não é? Curioso isso também. Então, há também um outro viés aqui, uma diagonal aqui que passa, que é a seguinte. É evidente que nós estamos diante de uma situação onde o cenário religioso também está começando a contar. E nós somos uma católica. Então, a gente tem que prestar um pouco atenção também a isso. Não é? O que não deveria ser em nada importante, porque somos laicos aqui na nossa PUC, na verdade. Né? Temos uma atividade de pesquisa que é livre, né, que é aberta, e por isso as pessoas adoram vir para cá. Porém, mais uma razão, talvez, para se preocupar por conta... Não, ela não se intromete, ao contrário. O nosso problema é o fora evangélico, que está no poder. Entenderam? Que está no poder. Não, eu digo que há... Não, eu vou te explicar. Do ponto de vista da lei, a nossa instituição ela é filantrópica. E a filantropia, ela impacta profundamente nas nossas atividades. Então, a PUC, por exemplo, a PUC tem um hospital em Sorocaba. A PUC tem a DERDIC, que fica aqui do lado do Ibirapuera. A PUC tem a clínica de psicologia, que atende a população. A PUC tem o setor judiciário, que atende a população. Não é? Então, assim, são N atividades que a instituição mantém que estão em contato com a população. Não é? Legal. Pois existe uma proposta do Tasso Gereissati de acabar com a filantropia. Porque ele alega que essas universidades são muito ricas, ganham muito dinheiro, elas podem pagar imposto de renda. Pois é. Não, aí não pode mexer. Entendeu? Então, aí, esse lugar aí que está se mexendo, que está se construindo, a gente precisa prestar muita atenção a isso. Aqui vai exigir uma mobilização efetiva, porque se não houver, a gente vai acabar. Porque se não tiver filantropia, se você tiver que pagar imposto de renda para uma instituição de ensino, no nível em que o Brasil está, o cenário vai ser bem complicado. Vai ser bem complicado. Agora, a razão da queda da filantropia, evidentemente, é um olhar atravessado por uma questão de poder que tem a ver com religião. Porque, no país, universidade, de que religião que é? Católica.
É isso. O catolicismo tem a vocação para a educação. Existe universidade que não seja católica, de outras religiões? Eu nunca ouvi falar. Oi? Tá. Isso. Algumas vão sofrer também, mas a grande maioria. Então, assim, há aqui uma tensão nesse lugar, entende? Com interesses que não são apenas essa desculpa que se dá, ganham muito dinheiro e tal. Sim, tem aí as que são privadas absolutamente, né, de empresas multinacionais, etc., enfim. Mas existe aqui uma vontade de você arrefecer um pouco essa força que tem a educação universitária e de pós-graduação no âmbito de uma certa religião. Sim. Aham. Só para pontuar essa questão, né? Nós, a PUC, nós somos uma casa predominantemente das ciências humanas, né? Da sociologia, da antropologia, da comunicação, etc. O direito, né? Essas áreas tendem a sofrer, me parece, pela minha observação, mais do que outras, né? Porque a crítica a este governo e a mágoa, o ressentimento que existe é endereçado para esta área, me parece, né? Então, eu acho que nós temos que tomar um certo cuidado e criar uma proteção aí. Eu queria voltar à questão que o Rogério fala em relação ao catolicismo e à questão evangélica, né? Isso tem sido muito sério, eu tenho acompanhado um pouco, estudo um pouco isso também, pesquiso, em relação à questão realmente da filantropia, né? Que em 2013 eles começaram, já enquanto governo, discutir essa questão de tirar todo o direito, né, das instituições, sobretudo do catolicismo, ligado a instituições que prestassem serviço de filantropia, independente se era para a saúde, para a educação, enfim, né, porque entende de fato que há uma riqueza que deveria estar nas mãos de outros, desconsiderando toda a parte social, que é esse o serviço prestado. E assim, tem instituições, ordens religiosas que já perderam, estão tendo que redirecionar e, inclusive, não atender às necessidades de grupos, de favelas, de outras obras sociais por causa disso, né? Então, enquanto o governo olha de fato para instituições ligadas, PUC, a Igreja Católica, e tem tantas outras, né? Então, penso que uma mobilização, uma reflexão maior deve mesmo partir da nossa parte. Vou falar. Alô, alô. Vou falar. Uma coisa mais efetiva nas pautas. O que a gente tem de melhor no nosso programa? Como que a gente divulga isso? Eu não sei, gente. Para fortalecer. Isso se chama... eu me chamo Roberta. Roberta, você sabe que toda essa situação fez a gente discutir, por exemplo, na CAPES, uma coisa interessante, que é assim, o que é a pós-graduação, o mundo da pesquisa, para o brasileiro em geral? Eles sabem do que se trata isso? Talvez de mostrar, comunicar eles sabem o que significa isso. Então, na CAPES, estava tendo a discussão que era: nós nunca nos mobilizamos, enquanto sistema de pós-graduação e pesquisa, para explicar para o brasileiro a importância
o papel, relevância, etc. E agora somos atacados, e o brasileiro, no geral, diz, mas eu nem sei o que é isso. Eu nem sei do que é a importância que isso tem. Então, a ação de mobilização já deveria ter sido feita, na verdade, antes, que era lentamente, ao longo dos anos, uma ação pedagógica do ponto de vista, portanto, da comunicação no país, que é mostrar para o brasileiro o que está acontecendo, do ponto de vista da pós-graduação, e agora que a gente está sendo atacado, quer dizer, que frontalmente está havendo esse desmonte, não é? A gente entender que chegando numa situação, bom, a gente tem que fazer o trabalho dobrado, então. Tem que explicar primeiro do que se trata e depois dizer, olha, por isso é relevante, por isso a gente está lutando. Um trabalho árduo, de fato, né? Chegamos aqui, novos professores, aqui, bacana, Ana Cláudia, bem-vinda. Pessoal, cadê o Trivinho? Ele vai falar agora, a gente vai fazer um intervalo. Tá. Dá tempo de vocês... Tá. Dá tempo de fazer um pequeno intervalo e aguardar o Trivinho, que vai falar sobre internacionalização. Sim, tem umas coisinhas aqui. Tá bom? Então, obrigado, queridos. Vamos em frente, Obrigada. continua uma luta aqui, tá?